Se você, assim como a gente aqui do Pipocas, é fã de terror, você certamente já sabe que o novo filme da Searchlight Pictures, A Casa Sombria, já está em exibição nos cinemas do Brasil, né? Inclusive já tem vídeo aqui no canal sobre ele, clica aqui em cima para assistir depois. O filme é dirigido por David Bruckner de O Ritual e conta a história de Betty, uma viúva que lida com a morte inesperada do marido e vive sozinha em uma casa à beira do lago que ele construiu. Quando passa então a ter visões perturbadoras de uma presença na casa, a protagonista começa a vasculhar os pertences do seu marido, ansiando por respostas. O que ela descobre, na verdade, então são segredos terríveis e um mistério que está determinada a resolver. Pois esse filme é considerado um terror, mas também está dentro da categoria de suspense psicológico, né? Um tema muito usado recentemente. Pensando nisso, a gente separou aqui outros 6 subgêneros, ou seja, outros tipos de filmes de terror, para você conhecer mais a fundo. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu vou pedir para você chegar aqui embaixo, ó, dar uma moralzinha pra gente, que vai nos ajudar muito e você com certeza não vai se arrepender. Então, enquanto a vinheta tá rolando, você clica aqui embaixo e vai se inscrevendo. O primeiro tipo é o terror psicológico ou suspense psicológico. Ao contrário dos filmes em que o medo é causado por reações físicas de susto, repulsa, nojo, aflição, nos filmes desse gênero o temor é causado aí por um desconforto mental. Essas produções são mais voltadas ao suspense e muitos brincam com a ideia do que é real e do que é psicológico, ou seja, está acontecendo apenas na mente do personagem. É algo que é muito menos visual e explícito, porém é mais sugestivo. Por isso, muitas tramas desse formato têm finais abertos e conclusões sujeitas à interpretação do público. A Casa Sombria, por exemplo, ele aborda temas de luto, depressão, autodestruição e a sanidade dos relacionamentos. O diretor descreve esse filme como uma história misteriosa e angustiante de desvendamentos, um labirinto em que você entra por sua própria conta e risco. Outros títulos famosos de suspense psicológico incluem Cisne Negro, Mãe, Corra e o recente também Midsommar. O subgênero slasher são aqueles filmes em que é um psicopata assassino em série que perseguem um grupo de pessoas e matam aleatoriamente. Geralmente são produções com baixo orçamento, mas mesmo assim algumas delas viraram clássicos do cinema, como por exemplo O Massacre da Serra Elétrica, Halloween, Sexta-feira 13, Brinquedo Assassino e Pânico, que inclusive vai ganhar também um novo filme recentemente. O gênero sobrenatural, o nome já é autoexplicativo, né? Esse gênero caracteriza aqueles filmes que abordam tramas, elementos que vão do que é natural, que vão além do que é natural e você não pode explicar, como fantasma, demônio, assombração, exorcismo, capiroto, tudo. Por exemplo, O Exorcista, Poltergeist, O Fenômeno e muitos outros filmes se encaixam aí. Espíritos Obscuros, que também chegará este mês nos cinemas, que é dirigido por Scott Cooper e produzido por Guilherme Del Toro, também se encaixa nessa categoria. Na trama desse filme, uma professora da cidadezinha do Oregon e seu irmão, o xerife local, descobrem que um jovem estudante está abrigando uma criatura sobrenatural. Deus me livre, minha gente, como é que faz isso? Os filmes de terror gore são para aqueles que têm estômago. Eles incluem sempre cenas explícitas de violência, com conteúdos perturbadores, incluindo sangue e tortura. É o caso do recente Casamento Sangrento, por exemplo. O filme acompanha uma noite de núpcias que toma um rumo sinistro quando os sogros da noiva a obrigam a participar de um jogo aterrorizante. Outros filmes que podem ser incluídos nesse tipo, por exemplo, incluem Jogos Mortais, O Albergue, A Centopeia Humana e muitos outros. Found footage tem a ideia da tradução literal, que é filmagem achada, que é passar uma ideia de documental, com elementos que criam um clima realista. Por exemplo, REC é um ótimo exemplo desse filme. No filme, um repórter de televisão e um cinegrafista acompanham uma equipe de emergência para um prédio escuro, ficando aí presos dentro de algo assustador. A Bruxa de Blair também, por exemplo, se encaixa nesse gênero. Nem todo filme trash está dentro do terror, mas esse subgênero se caracteriza com filmes com características aí bem específicas, de baixa qualidade técnica e atuações ruins, né? Mesmo nem sempre sendo de forma intencional, o fato é que muitos diretores acabam se apropriando dessa estética propositalmente.
Planeta Terror, Arraste-me para o Inferno, Sharknado são alguns títulos desse gênero. Pra onde iria me levar? Vai arder por toda a eternidade no inferno. E é isso, pessoal. Conta pra mim nos comentários aqui quais desses é o seu tipo de terror favorito, o seu subgênero favorito. Vale lembrar que a Casa Sombria continua em exibição nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar like, compartilha com os amigos, tá certo? Que vai nos ajudar bastante. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.